Bom dia, advogados e advogados catarinenses e aos outros interessados em estudar o tema aqui proposto. Bom, chegamos ao último dia do evento Mês da Advocacia. É uma ideia muito bem pensada e elaborada pela diretoria da OAB, e que durante quase 30 dias foram apresentados inúmeros painéis dos mais variados temas, né? E todos afeitos à advocacia, né? E é com grande honra que eu fui escolhido para ser o mediador desse tema Sociedade de Advogados, um tema tão caro à advocacia, e que eu venho trabalhando com sociedade de advogados dentro da OAB desde 2008, quando, lá em março de 2008, foi criada a 5ª Câmara Julgadora da OAB, que era especializada nos registros de sociedade, registros de alteração, todos os atos cartoriais, né, de sociedades de advogados. E hoje poderemos falar aí durante 1h30 sobre esse tema tão interessante, tão palpitante, né, para todos os advogados. E até para os senhores aqui, fazendo uma breve introdução, quero aqui dizer que teremos 3 renomados advogados e juristas catarinenses que mexem diariamente com sociedade de advogados, cada um no seu tema proposto, né? Mas eu queria dar uma ideia para os senhores de que hoje, atualmente na OAB, 2.689 sociedades plurimas estão registradas e dos 2.078 sociedades individuais. E é importante que a gente possa ampliar esse número, pois atualmente há mais de 41 mil advogados registrados ativos na OAB de Santa Catarina. Então, o nosso papel aqui é transformar esse tema mais afeito ao advogado para que ele tenha o real interesse em, eventualmente, registrar uma sociedade de advogados, seja ela plurima, seja ela com outro sócio, seja ela individual. Bom, e para tratar desse tema, teremos aí 1h30 para falar. Como eu disse, teremos 3 renomados advogados e juristas catarinenses. E eu vou apresentá-los antes de passar a palavra a cada um deles. Bom, o primeiro a falar é o Dr. Carlos Zoega Coelho. Ele é advogado, especialista em direito privado e processual civil, em comércio internacional e em direito empresarial, presidente do CESA, que é o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados. O CESA foi fundado lá em 1983. É graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, pela USP, em 1983, com especialização em Direito Privado e Processo Civil. Posteriormente, falará o Dr. Júlio Santiago da Silva Filho, que é advogado, graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, 1992, é especialista em Direito Empresarial pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Atualmente é general cônsul da Fundação CERT, sócio da Santiago Sociedade de Advogados, membro da Comissão de Sociedade de Advogados da OAB de Santa Catarina e da 5ª Câmara Julgadora e coordenador do Comitê de Direito Societário do CESA, de Santa Catarina. E, por fim, o Dr. Gustavo Amorim, que é advogado, especialista em Direito Tributário pela Universidade Federal de Santa Catarina, presidente da Associação de Estudos Tributários do Estado de Santa Catarina e presidente do Comitê Tributário do CESA de Santa Catarina, membro da Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB e professor da ESA, da Escola Superior de Advocacia de Santa Catarina.
Bom, passo então diretamente a palavra ao Dr. Carlos Zoega, que em princípio teria algo em torno de 30 minutos, mas aqui eu adianto que faremos debates nas falas. Todos têm total liberdade de enviar as perguntas que entenderem necessárias e tenho certeza que todos responderão a contento. Dr. Carlos Zoega, a palavra é toda sua. Muito bom dia, Dr. Fábio Felipe Jablonski. É uma honra estar aqui. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, o convite que me foi formulado pelo colega para estar nesse painel, aí nesse último dia desse evento maravilhoso que tradicionalmente a OAB de Santa Catarina promove, que é o mês da advocacia. Então, eu quero aproveitar para cumprimentar o Dr. Jablonski e cumprimentar também todos os organizadores desse evento. Eu sei que não é simples organizar um evento dessa magnitude, existe um exército de colaboradores aí por trás, e eu quero dar um abraço em cada um e parabenizá-lo, porque é mais uma vez um sucesso que nós estamos assistindo. Quero fazer o Dr. Jablonski também portador de um abraço meu para o Dr. Rafael Warne, nosso querido presidente, e também para o Dr. Alexandre Del Vecchio, que é o atual presidente da Comissão de Sociedades de Advogados, que eu sei que está fazendo um trabalho magnífico também à frente da comissão. Quero dar um abraço no meu querido Júlio Santiago, grande amigo, grande colega, um guerreiro maravilhoso, o doutor Gustavo Amorim, e dizer que eu fico muito honrado em estar aqui nessa bancada virtual, ladeado por dois gigantes, como os colegas são, expressivos nas suas áreas de atuação, combativos, e um exemplo para todos nós. Bom, eu vou procurar me ater a uma questão que a minha fala vai ser a respeito da importância das entidades da advocacia na vida das sociedades de advogados. E, para falar disso, eu vou ter que começar dizendo da importância das próprias sociedades de advogados para a advocacia. Doutor Jablonski, eu tenho escutado aqui e acolá, lido em artigo, escutado em palestra, uma frase que, às vezes, eu resolvi começar por ela. Peço desculpas àqueles que eventualmente pensarem em contrário, mas eu tenho escutado assim, a advocacia é um negócio como o outro qualquer. Eu não sei se é em razão dos cabelos estarem ficando brancos, mas eu não consigo conceber a advocacia como um negócio como o outro qualquer. É lógico que a gente não pode ficar naquela visão purista de achar que a advocacia não é um meio de vida, é um meio de vida, é um meio de sustento, nós todos vivemos dela, mas quando a gente fala em negócio como outro qualquer, a gente empurra a advocacia para dentro da seara mercantil. E eu acho que nós não podemos e não devemos jamais ser mercantis. Nós podemos ser empresariais. E eu não estou dizendo que a sociedade de advogados é uma sociedade empresarial, não é isso. Mas o modo de gestão das sociedades de advogados deve ser empresarial, moderno, sofisticado, colocar diversos advogados juntos, trabalhando em equipe, você ter integrantes no escritório para cuidar de todas as outras áreas, desde a biblioteca, a área financeira, isso é empresarial. É colocar recursos, combinar recursos para atingir objetivos que sozinho não conseguiríamos atingir. Isso aí é lícito, é nobre, é bem-vindo. Agora, o que é mercantil? Mercantil é dar o menos possível em troca do máximo possível. Se eu for um comerciante que opera na bolsa de mercadorias, eu vou procurar entregar menos milho pelo maior preço possível. Eu não consigo conceber a atividade advocatícia de entregar o menos possível para o cliente pelo máximo possível de honorários que a gente conseguir conceber. Acho que basta dizer isso para afastar esse viés mercantil.
Então, é muito importante que a gente possa se organizar em sociedade de advogados, e o Brasil vem passando por esse momento. Quando a gente olha para o começo da vida das sociedades de advogados, é muito difícil falar de sociedade de advogados sem falar dos primeiros escritórios que adotaram esse formato e que foram verdadeiros exemplos e modelos para todos os que viemos depois. Pinheiro Neto Advogados, em São Paulo, talvez seja o exemplo mais recorrente. É um escritório fundado em 1942, que em 1969 já tinha 106 integrantes, imagina, final dos anos 60. Ele passou a se chamar Pinheiro Neto Advogados em 1979, foi no ano que eu entrei na faculdade, e já tinha 230 integrantes. Desse modelo, vários escritórios se inspiraram, e quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, em 1993, eu não encontrei aqui escritórios, sociedades de advogados grandes. O que haviam eram escritórios com 4 ou 5 advogados, alguns de viés assim, nitidamente familiar, 2 irmãos, pai e filho, tios e sobrinhos. Eram pequenos escritórios. E eu fico muitíssimo impressionado com a violenta transformação que o cenário aqui de Santa Catarina sofreu, principalmente nos últimos 15 anos. Nós hoje temos escritórios grandes aqui, escritórios de uma excelência técnica indubitável e que estão liderando uma verdadeira transformação no cenário, viu, doutor Jablonski, das sociedades de advogados aqui em Santa Catarina. O doutor Jablonski nos deu os números na abertura dos 2.689 sociedades plurimas, 2.078 sociedades individuais, unipessoais, num universo de 41 mil advogados inscritos. Ainda tem muito espaço para crescer, ainda dá para fazer muita sociedade de advogados, e eu chamo a atenção principalmente dos mais jovens, aqueles que estão começando sua vida profissional e que podem estar se perguntando: devo começar com uma sociedade de advogados? Provavelmente sim. Com toda certeza, sim. Eu estava assistindo uma live, agora em agosto, uma live chamada pelo Instituto dos Advogados do Brasil, pelo IAB, que é presidido pela doutora Rita Cortes, e tinha diversas entidades participando, inclusive a International Bar Association, que é presidida por um brasileiro, que é o Dr. Horácio Bernardes. E o Dr. Horácio trouxe 2 informações que me chamaram muito a atenção. Ele disse assim: um dos pleitos que nós estamos levando na International Bar Association é o caso da Etiópia. Nós estamos fazendo gestões junto ao governo etíope para que possa permitir aos advogados da Etiópia de se associar em sociedades de advogados. Lá é proibido. Na Etiópia, os advogados só podem advogar individualmente, o que me leva à obviedade de pensar: governos pouco democráticos não gostam de sociedades de advogados. Governos pouco democráticos não gostam de advocacia forte. Ele mencionou um outro país, eu infelizmente não me recordo agora, mas é um outro país onde o pleito era permitir, construir uma ordem dos advogados. Então, eu chamo a atenção para isso pelo seguinte: a gente às vezes esquece de olhar para fora e esquece de olhar para trás. Os que estão chegando agora no mercado já pegaram um ambiente muito propício à formação de sociedade de advogados. É o que está acontecendo agora aqui em Santa Catarina nesses últimos 15 anos, como eu falei. Mas existe lugar no mundo onde os advogados estão num estágio muito anterior.
E o que eu vejo quando a gente olha para frente? É importante que os advogados se organizem em sociedades de advogados, e é importante que essas sociedades de advogados e os advogados integrantes de sociedades de advogados participem o máximo possível das entidades de defesa da advocacia. Então, eu vejo a coisa assim não crescendo. Advocacia individual, advocacia organizada em sociedades de advogados e advogados e sociedades de advogados associados a entidades de defesa dos interesses da advocacia. Isso faz a advocacia mais forte, mais organizada, mais combativa e mais técnica. Nós todos melhoramos muito quando nos ligamos às nossas entidades. Quando se fala em Estado democrático de direito, isso fica muito evidente, porque cabe a todos nós, advogados, defendermos o Estado democrático de direito. Quando que a gente deve fazer isso? Todos os dias. Essa cidadela tem que ser defendida com muita vigilância, porque todos os dias existem ameaças aqui e acolá. Tem gente que fala de fechar o Supremo, tem gente que fala de fechar o Congresso, depois dá um passinho para trás. Mas todos os dias tem ataques aqui e acolá. A quem cabe a defesa do Estado Democrático de Direito? A toda a sociedade e principalmente aos advogados. Historicamente, os advogados têm sido os primeiros defensores do Estado Democrático de Direito. Dá para fazer isso em solitário? Dá para fazer isso individualmente, cada sociedade? Ou essa defesa fica mais potencializada quando as sociedades estão ligadas a entidades da defesa da advocacia? A OAB tem historicamente defendido prerrogativas e as demais entidades da advocacia somam esse esforço. Então, eu já mencionei aqui a International Bar Association, que é presidida pelo Dr. Horácio Bernardes, que é um ex-presidente do CESA Nacional. Mais para frente eu vou falar do CESA, aliás, já vou falar do CESA e das suas atividades, mas ele é um ex-presidente do CESA. Além disso, agora para os mais jovens, os da minha idade conhecem muito bem essas entidades, mas é preciso mencioná-las. Nós temos o Instituto dos Advogados do Brasil, que é constituído em 1843. É a mais antiga entidade de advogados brasileira, presidido pela doutora Rita Cortez. Temos aqui em Santa Catarina o Instituto dos Advogados de Santa Catarina, que é fundado em 1931. É fundado antes da própria seccional da OAB aqui. O Instituto é uma entidade de importância monumental e é uma entidade voltada para o aprimoramento técnico. A produção científica feita no bojo do Instituto é notável. E é presidida pelo nosso querido doutor Gilberto Teixeira, que está fazendo um trabalho maravilhoso à frente do nosso IASC. A OAB, nascida aqui em Santa Catarina em 1932, presidida pelo nosso glorioso doutor Rafael Orne, que está fazendo um trabalho fantástico também, que nasce 2 anos depois da OAB Nacional, que é de 1930. E mais recentemente, de 1990 para cá, é digno de nota o maravilhoso trabalho que está sendo feito pela Escola Superior de Advocacia. Aprimoramento técnico, aprimoramento cultural é um dos grandes benefícios que as entidades promovem, e a ESA está fazendo isso muitíssimo bem há 30 anos. A Associação dos Advogados de São Paulo, a ASP, que deixou de ser uma associação de advogados de São Paulo há muito tempo. Tem advogado do Brasil inteiro filiado à ASP. São 80 mil advogados filiados.
esparramados aí pelo Brasil. Quem não conhece, convido, façam uma visita ao site da ASP. Eles têm um calendário de eventos, de palestras fantástico, uma prestação de serviço de primeira linha, é uma entidade altamente tecnológica. A última novidade deles é um tal de AspFlix. Você agora aluga os vídeos, tem séries sobre temas jurídicos, e parece o formato do Netflix, é bem bacana. E depois outras entidades mais novas, por exemplo, o Movimento de Defesa da Advocacia, que é de 2003, o presidente é o Dr. Eduardo Pérez Salucci, trabalha voltado para a defesa de prerrogativas. O Instituto de Defesa do Direito de Defesa, esse é o pessoal mais aí da área do direito penal. Dr. Márcio Tomás Bastos teve um papel fundamental com essa entidade, criada em 2000, o presidente é o Dr. Hugo Leonardo. São entidades que todas as vezes que você vê um manifesto, que você vê um ato importante de protesto, um ato de repúdio, você vê lá no rodapé, elas assinam conjuntamente todas as notas, elas trabalham irmanadas, e é importantíssimo que os advogados procurem, na medida do seu interesse, na medida da área em que atuem, é importante que se filiem a tantas entidades quantas possível, quanto a agenda permitir participar, porque é isso que nos torna organizados, fortes, é isso que nos aprimora. E o Cesa é uma entidade que não é uma entidade de advogados, é uma entidade que congrega sociedades de advogados, e desde 1983, portanto, em junho agora fez 37 anos, vem cuidando das sociedades de advogados e dos problemas que são inerentes às sociedades de advogados. O site é www.cesa.org.br. Já são mais de 1.000 associadas no Brasil e no exterior. Tem sociedade de advogados de Portugal, da Alemanha, algumas nos Estados Unidos, que são associadas do Cesa. O Cesa se organiza internamente, dividindo as tarefas em 16 comitês temáticos. Nós procuramos criar aqui em Santa Catarina também alguns comitês. E aqui já temos 7 comitês. Eu tenho a honra de dividir a bancada virtual aqui com 2 coordenadores de comitê. Dr. Júlio Santiago é o nosso coordenador do comitê societário, e o Dr. Gustavo Amorim é o coordenador do comitê tributário do Cesa. Os comitês fazem um trabalho fundamental. Os comitês são o pulmão através do qual o Cesa respira. Esses comitês se ocupam dos projetos de emenda constitucional, dos projetos das medidas provisórias, dos projetos de lei, e estudam esses projetos com lupa, com lente de aumento, identificando problemas, lacunas. Tem muito texto em vigor, hoje em dia, que tem a colaboração do Cesa. O presidente do Cesa Nacional é o Dr. Carlos José Santos da Silva. Ele não gosta de ser chamado assim, ele é conhecido nacionalmente como Cagé, e o Cagé tem ele é um incansável. O Cagé participa assiduamente das audiências públicas lá no Congresso Nacional, levando a palavra do Cesa, levando o trabalho que nasceu nos comitês, para discutir com os nossos deputados, com os nossos senadores, as mudanças necessárias para aperfeiçoamento dos textos. Que mais que o Cesa faz? Nós temos 2 lutas que têm sido, assim, da ordem do dia, elas são da agenda permanente do Cesa, que uma é muito conhecida do Dr. Gustavo Amorim, que é a tentativa de alteração da legislação do ISS, porque os advogados ganham muito dinheiro
e os fiscos municipais acham que a gente paga pouco imposto. Então, são 5.000 e não sei quantos municípios no Brasil afora. O SESA mantém uma vigilância diuturna, Dr. Jablonski, cada lugar que aparece uma tentativa de mudança, cada vez que um município exerce sua criatividade, e eu ponho entre aspas, duplas, para tentar sair do critério da lei complementar e inventar novas maneiras de cobrar o ISS, geralmente por percentual sobre faturamento, o SESA destaca a sua tropa de choque para ir fazer o trabalho necessário junto a essas prefeituras, às vezes já não sendo possível a negociação, vai para a via judicial, o SESA propõe as medidas, às vezes é amicus curiae em medidas propostas por outras entidades, e aqui e acolá, onde o incêndio começa, o SESA procura atacar para abafar. Doutor Gustavo Amorim vai falar daqui a pouco sobre esse problema da reforma tributária e temos aí pelo horizonte mais uma ameaça à advocacia com aumento de carga e tudo mais. Não vou entrar nisso, o doutor Gustavo vai tratar disso logo mais. Uma outra luta, que é a questão da reclamação trabalhista proposta por advogados associados que deixam os escritórios, se esquecem do artigo 39 do regulamento, empurram de lado o provimento 169 de 2015 e batem as portas da Justiça do Trabalho dizendo: eu sou um empregado, quero reconhecimento do meu vínculo empregatício. O SESA tem um banco de dados com decisões, com modelo de peças, e a diretoria do SESA Nacional nos diz: se vocês tiverem um problema dessa natureza, não fiquem sozinhos, avise, peçam ajuda. Nós tivemos uma associada aqui de Santa Catarina que teve um problema como esse. O colega me ligou, falou: Zóiaga, como é que era mesmo aquela questão da ajuda? Eu liguei para São Paulo, em 45 minutos eu recebi no meu e-mail um farto material que eu repassei ao colega para auxiliá-lo na elaboração de sua defesa, subsídios para fazer a defesa. Então, são lutas como essa, específicas, problemas específicos da sociedade de advogados, eu dei apenas 2 bons exemplos, mas há uma outra atividade, e eu já vou encerrando por aqui, que é a questão das cartilhas e dos manuais. Eu acho isso muito importante. A advocacia moderna está agora às voltas com programa da lei anticorrupção. Os escritórios precisam ter. O seu escritório tem? O meu está elaborando. Eu não tenho ainda. Programa de compliance. Os escritórios vão precisar ter os seus programas de compliance. Programa da Lei Geral de Proteção de Dados, que está para entrar em vigor a qualquer momento. A lei fala agosto, mas agora tem a questão do veto e tal, mas vai entrar em vigor já já a Lei Geral de Proteção de Dados. Os nossos escritórios já estão preparados para a realidade da Lei de Proteção de Dados? O SESA elabora cartilhas, manuais, para preparar, ajudar os advogados. Não é coisa pronta, não é modelinho, é uma cartilha, um passo a passo, para ajudar cada sociedade a criar o seu programa de compliance, o seu programa da lei anticorrupção, o seu programa da lei geral de proteção de dados. Eu vou tentar aqui, eu sou um desastre em tecnologia, mas eu vou tentar compartilhar uma tela aqui com vocês, vamos ver se eu consigo. Bom, eu ia mostrar, não consegui, eu ia mostrar a tela do site do SESA e mostrar as cartilhas. Nós temos uma cartilha de um manual de compliance, um outro para preparar os escritórios para a Lei Geral de Proteção de Dados, uma cartilha que fez um sucesso enorme, ela recebeu prêmios, inclusive, no exterior, que é uma cartilha para implantar programa de diversidade nos escritórios de advocacia. É um tema delicadíssimo,
À primeira vista, parece fácil implantar um programa de diversidade. Não é. É uma questão bastante delicada. O César se preocupa com todas essas questões e procura manualizar, procura lançar essas publicações, são pequenos volumes, para auxiliar na gestão dos escritórios de advocacia. Por fim, programas como o Prêmio Lumen, que premia as melhores práticas da advocacia. Tem escritório já aqui de Santa Catarina que já recebeu prêmio lá em São Paulo, Prêmio Lumen. Você inscreve um projeto do seu escritório, que é avaliado por uma comissão e depois é divulgado para que outros escritórios também possam nele se inspirar. Tem o projeto Incluir Direito, também premiadíssimo, que é a questão da inclusão dos negros nos escritórios de advocacia. Nós estamos só começando. A taxa o percentual de integrantes negros nas sociedades de advogados é baixíssimo e o percentual de advogados negros no corpo de... Opa, aqui, acho que a nossa querida Mariane nos ajudou. Eram essas as telas que eu queria mostrar. O percentual de advogados integrantes do board de sócios, esse, então, é traço na estatística. Então, esse programa Incluir Direito é um programa que faz uma parceria entre universidade, lá em São Paulo é o Mackenzie, escritórios de advocacia que se apresentam querendo participar, e o César. E o plano começa desde a graduação. Você patrocina o estudo de estagiários negros, você colabora com a formação desses estagiários, tentando dar a eles as mesmas oportunidades que os advogados brancos têm, curso de inglês, cursos de aperfeiçoamento, olha aí a tela do projeto Incluir Direito, para que se chegue no final, esses jovens tenham condições de disputar as posições de acesso na hierarquia dos escritórios com um pouco mais de igualdade. Enfim, www.org.br. Eu encerro por aqui, deixando esse pensamento. Eu acho que a advocacia segue essa trajetória de organização em torno de sociedades e de filiação às entidades. Isso nos tornará mais fortes, isso nos tornará mais organizados, isso nos tornará mais capazes de fazer a defesa do Estado Democrático de Direito, e isso nos tornará melhores prestadores de serviços para os nossos clientes. Dr. Jablonski, muito obrigado pela oportunidade. Deixo um abraço e fico à disposição. Quero ouvir os colegas agora, já falei bastante, quero ouvir os colegas e fico à disposição para algum questionamento que eventualmente algum colega tiver. Tá bom? Obrigado. Obrigado, doutor Zuega. Não é à toa que eu lhe convidei para fazer essa palestra. Foi uma aula. Eu fui orientado pela Mariane para, faltando 5 minutos, dizer para o palestrante que falta 5 minutos para ele acabar. Eu não tive coragem, porque a palestra estava tão boa que eu disse, não, vamos deixar o doutor Zuega acabar e, se passar, não tem problema nenhum. O doutor Júlio e o doutor Gustavo vão ter que abrir mão de algum tempinho, porque perder essa aula eu não vou perder, né? Mas o doutor Zuega, brilhante, o doutor Zuega iniciou falando do problema da mercantilização da advocacia, papo que a gente até já teve, e perfeita a colocação em demonstrar que há uma diferença entre a mercantilização e a atividade empresarial da sociedade de advogados, né? Porque a atividade empresarial é de gestão, realmente, do escritório, e a mercantilização é que é o problema, né? E aí a gente tem que realmente evitar isso. A advocacia
é um munus público, né? Ela é essencial à administração da justiça, ela é uma atividade intelectual diferente de outras atividades, então, por esse munus público, por ser a atividade essencial à administração da justiça, que a advocacia tem que evitar realmente a mercantilização. O Dr. Zoega foi lá atrás, falou dos institutos, das organizações dos advogados se reunindo em associações, em institutos, perfeita colocação, e terminou no César, e até me deixou constrangido, doutor Zaga, pelo seguinte: hoje o meu escritório não é associado ao César, e eu sou obrigado a me associar em seguida. Eu, saindo daqui, eu vou pedir uma ficha de registro para o senhor, porque eu estou constrangido em não ser associado ao César, doutor Zaga. Foi uma aula... honra, vai ser uma honra e uma excelente aquisição. O César está de braços abertos para receber o colega. Obrigado, doutor Zaga. E assim, fico impressionado. Eu já sabia do trabalho do César, já tinha, claro, obviamente, uma ideia. Inclusive, o senhor já me convidou a participar de reunião do César, já fui lá conversar sobre quando eu estava na presidência da Comissão de Sociedade, eu fui lá conversar sobre os atos de registro das sociedades, enfim, as preocupações dos advogados, as dificuldades que eles tinham nos registros. Fui lá conversar e realmente sei da importância do César, mas o senhor me abriu os olhos para a quantidade de funções e de necessidades que o César consegue prestar aos advogados e às sociedades, propriamente dita, né? Agradeço muito a fala do senhor e aqui não quero me estender, quero já passar a palavra para o doutor Júlio Santiago da Silva Filho. Vou ler de novo o currículo, breve currículo. Dr. Júlio é advogado, graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em Direito Empresarial pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Atualmente é general-cônsul da Fundação CERT, sócio da Santiago Sociedade de Advogados, membro da Comissão de Sociedades de Advogados da OAB e da 5ª Câmara Julgadora e coordenador do Comitê de Direito Societário do César, como bem explanou o Dr. Zoega. Doutor Júlio, o senhor tem 30 minutos, talvez um pouquinho menos, para fazer sua palestra e fique à vontade. Tá bom. Bom dia a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Qualquer dificuldade com o som, me avisem, porque a gente hoje em dia não tem mais essa percepção do outro lado. Dr. Fábio Jablonski, obrigado, né, pelo seu convite, pela gentileza do seu convite, e, no seu caso, representando a Ordem dos Advogados, o presidente Dr. Rafael Horn. Quero que agradeça à instituição por esse convite, pela receptividade, inclusive não só nesse evento, mas também na Comissão de Sociedade de Advogados, que eu estou aí há alguns meses. Aproveito até já para ir me desculpando, porque eu sou só um membro dessa comissão, por problemas de agenda, nem o doutor Alexandre Vecchio, que é o presidente da Comissão de Sociedade de Advogados, nem a doutora Paula Maluf, que é a presidente da 5ª Câmara Julgadora, puderam estar presentes. Eles seriam as pessoas até mais balizadas para estarem aqui falando sobre sociedade de advogados. E até o próprio doutor Fábio Jablonski, que cedeu a gentileza de eu falar, mas eu vou contar muito com o seu apoio, também pela sua experiência e dedicação, né, e conhecimento sobre esse tema. Eu vou fazer inicialmente assim, um nivelamento, né, com as pessoas que estão aqui presentes, considerando que nós podemos ter desde jovem advogado até um advogado um pouco mais experiente, como alguns de nós aqui, entre eles eu que já está aí com seus cabelos brancos, mas para conhecer um pouco essa modalidade, essa forma de fazer advocacia, considerando que até eventualmente essa projeção aqui, esse evento pode ficar gravado e pode ter acesso futuro por outras pessoas. Eu vou tentar compartilhar aqui, então, uma apresentação. Eu só a fiz para poder servir de roteiro aqui para mim.
para não me perder aqui na fala e tentar passar o máximo de informação aos envolvidos. Então, como eu falei, para fazer um nivelamento, né? Como é que eu posso exercer a advocacia no meu dia a dia, nessa profissão tão linda, né, e tão honrosa que nós todos a fazemos e que nos satisfaz diariamente por assim participar? Eu posso fazer isso como pessoa física, e aí eu posso ser um profissional liberal, né, obviamente, desde que graduado em Direito, aprovado no exame de ordem inscrito, essa entidade que regula a atividade de classe dessa profissão especial, que é a OAB, ou como um empregado, isso na condição de pessoa física. Eu posso me associar a uma sociedade de advogados como pessoa física ou criando uma pessoa jurídica e me associar a uma outra sociedade de advogados. E aí vamos àquilo que efetivamente aqui é, né, o tema do nosso debate. Ou eu posso me tornar uma sociedade individual ou uma sociedade de advogados. A primeira, obviamente, pelo próprio nome já adianta, é individual, e a outra é plurima, né? Eu tenho mais de um sócio na sociedade de advogados. Essas duas últimas modalidades aqui, eu formo um novo CNPJ. Então, para efeitos tributários, para efeitos de parte das relações jurídicas, eu formo um novo ente de ficção, né, de ficção jurídica, que passa a ter direitos e obrigações, tanto a sociedade individual como a sociedade de advogados. Como já adiantou, né, o doutor Zoega, é um tema bastante importante, a advocacia, a discussão do exercício dela como atividade mercantil ou como atividade pura, que é uma atividade de natureza civil, que é a sociedade de advogados, né? Não é porque me torno uma sociedade de advogados que eu viro uma atividade comercial. Eu passo a ter, sim, uma organização patrimonial, uma organização de pessoas, eu passo a ter uma organização até financeira, contábil da minha estrutura, mas não significa que na minha atividade fim eu vou desvirtuá-la ou mudá-la enquanto atitude e comportamento, porque eu tenho que respeitar, e aí até como como advogado, pessoa física, eu tenho que respeitar todas as regras de exercício da advocacia pelo estatuto e todo o regramento, né, o código de ética da OAB. Uma coisa não me desnatura em relação à outra. Uma breve histórico, contextualização, né, o registro da Sociedade de Advogados na OAB, cada sociedade dentro do seu estado, da sua seccional, procura a OAB responsável, que lhe compete, obviamente, no nosso caso aqui, a OAB de Santa Catarina, fazendo uma analogia, uma comparação com o exercício de outras atividades enquanto pessoa jurídica. Se eu sou uma atividade empresarial, eu me registro na junta comercial. Se eu sou uma atividade civil ou sem fins lucrativos, eu me registro a minha sociedade, eu a constituo, eu crio para efeitos de direito, né, nos cartórios de registro de pessoas jurídicas. Se eu exerço a atividade de advocacia e constituo esse ente jurídico, sociedade de advogados ou sociedade individual de advogados, sociedade individual, eu procuro a ordem dos advogados do Brasil e ali eu a registro. Por isso que a gente faz até a analogia que, nesse caso, né, a OAB tem um comportamento aí de órgão cartorário, órgão de registro, porque ela registra desde a Constituição até as alterações, eventualmente associações que são feitas entre sociedades, ou, como eu falei ali, pessoas físicas que se associam a uma sociedade de advogados, os livros, né, que tem que ter os livros lá para o aspecto contábil, tudo isso, ou fato relevante da sociedade, tudo isso é registrado na OAB, que dá aí o status, né, de publicidade, tornando o documento ali erga omnes, ou seja, de acesso a qualquer um da sociedade, tornando ele público para todos os efeitos. Isso na OAB até então era feito pela 5ª e 6ª Câmara, julgadora, que são órgãos de apoio, né, ao Conselho Estadual, à própria estrutura da OAB propriamente dita, enquanto órgão julgador. Nós estamos agora seguindo aí um modelo nacional, orientado até pela OAB Federal, de transformar esse acompanhamento e registro das sociedades de advogados pela Comissão de Sociedades de Advogados e retirando isso das câmaras de apoio ao Conselho Estadual. Isso está em fase de transição, por isso, então, que hoje a competência
cumulativa, tanto da Quinta Câmara como da Comissão de Sociedade de Advogados, de julgar, né, as sociedades de advogados. Por isso que, por exemplo, eu componho as duas para poder atuar em ambas as atividades. Esse processo, até então, ele era físico, né? Todo o procedimento era procurando as seccionais nas suas regiões, as subseções, desculpa, e depois indo para a seccional, aqui em Florianópolis, e ali era julgado pela Câmara, e nesse caso pela comissão. E nós tivemos um grande avanço, né? A partir de junho desse ano, quando o registro dos advogados foi incorporado ao sistema do REDSIM. REDSIM é um sistema governamental de processo nacional, de digitalização e integração da apreciação do julgamento da criação de qualquer ente jurídico por sites e aplicativos, enfim, uma rede de sistemas que conversa desde o órgão registral, nosso caso a OAB, com a Receita Federal e com, no nosso caso também, como nós não temos atividade junto à Receita Estadual, né, pela nossa atividade de serviço, se conversa com a Receita Municipal. Então, todos os órgãos ficam no mesmo ambiente e ali todos avaliam os documentos que são protocolados, são ali depositados, e quando a pessoa consegue obter o registro na OAB, ela já sai registrada também no município, no nosso caso, na União e na própria OAB. Até então, a pessoa que queria registrar uma sociedade de advogados procurava a OAB, tinha o registro enquanto pessoa jurídica, para efeitos de direito civil, mas tinha que procurar depois os órgãos registrais federais para ter o CNPJ, e geralmente os municipais, que até traziam uma complexidade um pouco maior, porque daí não era apenas a inscrição municipal, né, para efeitos de exercício e tributação, era também todo o aparato de regularidade em relação ao exercício da sua função, onde estava exercendo, na região, ali nas questões de a localidade, pode exercer atividade naquele prédio, não pode ser na sua casa, não pode, quando pode ser, alvará de concessão de atividade, tudo isso era separado. Agora está tudo concentrado, nem todos os municípios integram essa rede, né? Isso é uma discussão de aspecto de quem está relacionado à rede, não é necessário a OAB que traz ou inclui aquela entidade, a OAB integrou esse sistema, e no Florianópolis, coincidentemente, entrou aí no mês passado, acho que nós estamos ainda em agosto nesse mês, entrou no REDSIM também para poder adiantar e viabilizar esse processo. Tá bom. Como que, só para esclarecer que esse processo REDSIM, né, ele torna tudo digital, então o advogado da sua casa, ele inicia e termina um processo de registro da sociedade de advogados por ele mesmo, nem necessariamente precisa de um apoio de algum profissional especializado em registro empresarial, ou até eventualmente, desculpa a expressão empresarial, mas registro de pessoas jurídicas, ou eventualmente algum aspecto contábil, e num ambiente só ele faz todo esse processo, né? Claro que as regras de registro em relação à análise de méritos são as mesmas, que eu estou colocando ali embaixo, quais são as normas que basicamente nós submetemos, as exigências, e a gente trabalha, então, numa relação um pouco mais rápida também, porque a gente conversa pelo próprio sistema com o advogado interessado, se a gente identificar alguma coisa que precisa de ajuste, a gente devolve, eles logo já ajustam, volta a depositar lá no ambiente, a gente logo já é chamado a nos manifestar. Claro que o objetivo maior disso é simplificar, desburocratizar e, obviamente, que é reduzir o tempo da concessão de registro, né? Lembrando que, falando aqui nossa defesa dos advogados que integram a comissão e a Câmara, nós não somos profissionais remunerados para isso, isso é uma atividade, né, em nome da OAB, é uma atividade voluntária, a gente faz o máximo para dar a celeridade, o prazo, né, que a OAB gostaria de atender, mas isso a gente tenta dividir esse tempo com a nossa atividade, que todos continuam mantendo sua atividade profissional, seu exercício na advocacia, onde ele é remunerado e ele tem ali seu ganha-pão. Base normativa, que a gente regula hoje, apura, analisa um contrato social, ou um ato constitutivo de sociedade individual, obviamente, o código, né, da advocacia e da ordem dos advogados, ou a Lei 8.906, o Código de Ética,
E aí, quando a gente está tratando de sociedade de advogados, a nossa Bíblia é o provimento 112 de 2006, e quando nós estamos falando de sociedade individual, nossa Bíblia é o provimento 170 de 2016. Todos eles já tiveram uma alteração, a OAB vai criando, o provimento vai atualizando, mas a base, né, a origem normativa desses dois institutos são esses dois provimentos. Sociedade individual de advocacia, falando um pouquinho sobre ela, né? Que é necessário, obviamente, para ter o registro, quais são os elementos que têm que ser preenchidos nesse documento. O site da OAB-SC e outras OABs também já possuem até minutas de documentos, né? De atos constitutivos de sociedade individual ou contratos sociais. Eu vou dizer uma constatação aqui a vocês, que pode parecer curioso, mas é fato, que nós temos, né, no exercício da advocacia, no caso da constituição das sociedades individuais, da sociedade de advogados, casa de ferreiro espeto de pau, porque, em grande parte, a gente, quando recebe esses documentos, vê que os advogados, ao montar, constituir seus contratos sociais, os atos de constituição individuais, não param para apreciar profundamente, e mais ali nas sociedades de advogados, a gente vê até sendo conduzido esse trabalho por outros profissionais de outras áreas que não necessariamente advogados, né? Quando a gente sabe que esses documentos, mesmo que sejamos bastante otimistas com os futuros das sociedades e até mesmo com as nossas vidas pessoais, e são documentos que possivelmente, até tomara, né, que regulem as nossas vidas por bastante tempo dali em diante, e fatos podem acontecer, e não adianta que esses documentos serão os elementos aí, delineadores do futuro das suas vidas, se houver algum desses fatos que os obrigue a regular o que ali aconteceu, mesmo que haja uma relação muito boa entre os sócios, naturalmente que os interesses, geralmente patrimoniais, eles obrigam cada um a olhar para aquilo que é do seu lado, do seu interesse, e se não estiver muito bem regulado, infelizmente, é a origem de conflito. Então, nada melhor do que um contrato bem constituído, um contrato social. Aqui, a sociedade individual, a gente está falando de uma pessoa só, o maior risco apenas é em relação a terceiros e, naturalmente, no processo sucessório, né, se vir a faltar esse sócio. Elementos do contrato, do ato constitutivo aqui, de uma sociedade individual, que são essenciais, né? Tem mais alguns, mas o que eu achei mais significativos aqui, basicamente, é que está no provimento, não tem grande novidade, tá, pessoal? A firma, né? Porque firma, como é uma sociedade, não é empresarial, não é patrimonial, e sim exercido pelo serviço e a técnica do advogado, nesse caso, uma sociedade individual, um sócio só, tem que constar o seu nome na firma, no nome da sociedade individual. Pode ser o seu prenome, ou o seu cópia conhecido, ou o seu sobrenome, obrigatoriamente tem que constar a sociedade individual de advocacia ao final do uso de uma ou de outra expressão. Eu não posso usar denominação social, que a gente chama, que são nomes de fantasias ou nomes de ficção, né? Obrigatoriamente, pela natureza, inclusive, da atividade da advocacia, como eu falei, tem que ser o nome do sócio. Se, eventualmente, né, porque nós não podemos ter o mesmo nome de sociedade individual ou sociedade de advogados na mesma seccional. Se isso coincidir, aí tem que ser visto um eventual ajuste no nome, uso prenome, uso sobrenome, e a sociedade individual de advocacia, até nós conseguirmos criar um aspecto distintivo e caracterizador daquela sociedade, né? O objeto social. Aqui a gente pede, posso aqui dar uma orientação, uma sugestão, fugir um pouquinho da expressão fria da norma, que não criem muita coisa aqui. Tá? Primeiro, a norma diz que tem que ser prestação de serviço de advocacia, podendo caracterizar, né, a sua especialidade, o ramo do direito que atua. Mas se limitem a isso. Depois, não quero roubar, até porque não tenho a mínima competência para isso, o doutor Gustavo, e até, desculpa, eu não cumprimentei o Gustavo nem o Zoega, duas pessoas tão amigas e tão proeminentes aqui, colegas, que eu acabei passando no âmbito, no impulso de falar. Desculpa, amigos, por isso, por esse erro formal aqui, de protocolo.
Mas, em relação à atividade, você colocar outras expressões que, eventualmente, possa ser entendido pelo fisco, que descaracteriza, que é puramente exercício da advocacia, pode repercutir, inclusive, em aspectos tributários. Você pode ser descaracterizado uma modalidade de recolhimento de ISS que pode onerar o seu escritório. Eu conto isso até pela minha experiência com o colega Zoega, lá no César, que o César vivenciou isso em algumas regiões do país, especialmente São Paulo. Então, sociedade de advogados, a sociedade individual, que o colega queria, por exemplo, colocar, que ele também era árbitro, houve em São Paulo notificação alegando que não era mais uma atividade única e a forma, então, de aplicar o ISS seria outra e ele passaria a ser onerado por isso. Então, a orientação, né, além da questão da previsão legal, obviamente, é evitar ao máximo. Lembrando que a exercício de advocacia é uma atividade bastante ampla, né? Bastante ampla, não significa que é só judicial, não significa que é só contencioso, ela pode ser consultoria, pode ser orientativa, enfim, é bem ampla e não necessariamente vai descaracterizar o fato de colocar a sociedade de advogado e não trazer uma outra expressão de uma outra atividade qualquer. O valor do capital social e forma de integralização, né, são elementos essenciais. Inclusive, houve agora uma decisão, uma reunião dentro do órgão julgador de Santa Catarina e foi entendido que é necessário que o advogado ele especifique quantas cotas sociais. Até então, não estava claro que ele podia dizer só que era o Júlio, titular de uma sociedade individual, com capital social R$10.000. Nós entendemos que deve ser dito quantas cotas sociais vale esse R$10.000, tanto para efeitos de eventuais futuros, né? Tanto sucessórios, quanto uma transformação em sociedade de advogados, como também para aspectos eventualmente tributários. Tenho que correr, que eu estou ficando com o meu tempo limitado. A questão da responsabilidade, lembrando que o advogado, pela sua atividade técnica e de acordo com o Estatuto da Advocacia, ele responde, sim, pessoalmente, pela sua omissão, né, o excesso ou prejuízo causal da cliente. Então, independente se a sociedade vai ter patrimonial para bancar ou não, ele vai ter que responder patrimonialmente, independente, que também tem que responder na questão ético-profissional junto à OAB, mas vai ter que responder patrimonialmente perante esse cliente. Isso tem que constar do ato constitutivo. A representação só pode ser representada pelo próprio sócio, até pela tecnicismo da atividade, podendo, para efeitos de administração, né, gestão, ele delegar uma pessoa que não necessariamente até é advogado. Os atos de advocacia podem ser praticados, obviamente, pelo próprio sócio, por um advogado associado ou um advogado contratado, né? Ele não necessariamente só ele vai exercer advocacia, só ele vai atuar junto ao judiciário ou naquelas atividades privativas da advocacia. Ele pode ter associado ou advogado. Lembrando que uma sociedade individual tem a semelhança a uma sociedade de advogados, então ele pode fazer parceria com outras sociedades por associação ou até ter uma pessoa física associado também, né? Ou empregado. E, por último, fazer a transformação, o que a gente chama, até tem chamado, que acha mais adequada, a conversão em sociedade individual, eventualmente transformá-la em uma sociedade de advogados. Não vai ser dado baixa na sociedade individual e nem necessariamente vai precisar constituir uma nova, né? O mesmo CNPJ, o mesmo ente jurídico, você pega uma sociedade individual e a transforma em sociedade de advogados, obviamente, quando chegar mais gente, né? Quando sair de um sócio para 2 ou mais, formar uma sociedade plurima. É bom também colocar, e aí, de novo, a questão tributária, mas tributário está em tudo nesse mundo, né? No fundo, esse pessoal aí tributário está sempre participando, temos que tomar cuidado com eles. É colocar que pode haver partilha de resultado em intervalos, né, menor do que é o exercício social e distribuição de lucros, porque, obviamente, o Gustavo vai explicar, senão a Receita questiona eventuais distribuição de lucro em prazo menor do que o exercício social da advocacia, né? Eu acho que basicamente é isso. Provavelmente o Jablonski vai ter mais alguma coisa para trazer, ou os colegas, e também uma discussão, eu lembro de alguma coisa para colaborar.
Sociedade de advogados. Só mais 2 slides, já estou fechando. A razão social, então, é semelhante, né, à sociedade individual, só que aqui nós temos mais de um sócio. Eu tenho que atribuir o nome que vai compor a razão social, ou a firma, tem que ser daquele sócio que é administrador, né? Nome ou sobrenome, de um ou mais. E, ao final, eu tenho que usar as expressões sociedade de advogados e advogados, advogados, advocacia, advogados associados, ou a separação de gênero, né? Eu não posso usar também nomes como marcas, expressões de ficção, que não sejam o nome dos sócios, e também, de novo, a OAB Santa Catarina se reuniu, a comissão e a Câmara, e entendeu que o provimento exige que essas expressões estejam, que não possam ser usadas outras expressões que não essas aqui, porque o provimento ficou entendido, por maioria, que era números clausulos, e não necessariamente exemplificativo o que tá aqui, né? Há uma possibilidade hoje na sociedade de advogados de eu permitir que, se eventualmente um sócio sair, ela continue usando o nome desse sócio, mas, para isso, há uma decisão do Conselho Federal, se eles têm que sair e não advogar mais, né? Ele não pode sair da sociedade, continuar advogando, e a sociedade usar o nome dele, né? Ele vai ter que sair, parar de advogar, ou, enfim, antes falecimento já era permitido, agora é saída da sociedade. E não se usa mais aquelas expressões típicas de outras atividades ou até de aspectos tributários, né? Não se usa mais a expressão sociedade civil, nem SC ou SS, EPP ou ME. O objeto eu já falei a vocês, a discussão é a mesma. A questão da formação do capital social também é a mesma, só que agora a gente tem mais de um sócio para poder distribuir e atribuir a questão societária. A forma, né, a integralização desse capital, que pode ser em dinheiro ou bens, né, materiais ou imateriais. A questão da responsabilidade também, né, do sócio, que não se limita quando for a atividade da sua atividade, da responsabilidade técnica, ele também, quando houver um dano a terceiro, especialmente ao cliente, no exercício da sua função, além do patrimônio da pessoa jurídica, também o sócio vai responder. A questão da representação já falei, também dos atos privativos, é a mesma coisa, sociedade de advogados. Ela também pode ser transformada em sociedade unipessoal, né? Se eventualmente saírem os sócios e ficar apenas um sócio, eu posso convertê-la, ou a legislação me permite que eu deixe por 180 dias com um sócio só, obrigado daí, ao final desse prazo, declarar que me tornei sociedade individual ou efetivamente recebo um novo sócio e volto a ser sociedade de advogados. A questão aqui, que é bastante crítica, né, que eu peço muita atenção dos advogados, aqueles que já estão em sociedade de advogados, ou aqueles que vão se associar, que voltem a analisar os seus contratos sociais, ou quando for elaborar, então, que se dediquem a isso, que é a questão da exclusão do sócio e a forma de apuração, né, dos haveres. Esse tem sido o tema mais crítico que nós temos identificado e que tem gerado mais litígio à sociedade de advogados, né? Primeiro, a exclusão, a retirada de um sócio, não a saída por vontade própria, mas a retirada de um sócio, ela ocorre quando está previsto, usando como referência até o próprio Código Civil, ela pode ocorrer quando houver previsão lá no contrato social que diga que pode ser excluído um sócio da sociedade. Até é bom colocar pelo menos ali alguns exemplos do que seriam essa caracterização de ato que o excluiria, né? Ou também por impedimento ou impossibilidade da pessoa até continuar exercendo a advocacia. E como seria esse processo de exclusão? E depois a apuração de haveres. Esse é um tema sem fim, uma discussão bem crítica, que não necessariamente nós acreditamos que os contratos sociais vão eliminar, mas eles podem dar as referências, o que ajuda muito na hora da discussão de um contencioso, né? Porque lembra, nós não, apesar de ter a sociedade de advogados poder ter sócio patrimonial e sócio de serviço, que é rapidinho vou falar aqui em seguida, a formação patrimonial
a importância e a colaboração de um sócio à sociedade e a sua saída é muito difícil de ser apurado e quantificado para se chegar a um bom termo. Então, se você coloca minimamente as regras, dá as referências, se isso eventualmente já não servir para eliminar as dúvidas, mas pelo menos se isso servir de referência, de base, num órgão arbitral, conciliador, mediação, arbitragem ou no próprio judiciário, vai adiantar em muito a vida da sociedade, porque senão ela vai ficar presa e desgastando-se em apuração de haveres com o sócio que foi afastado, ou o sócio que faleceu, ou o sócio que foi impedido de exercer a advocacia, né? Um outro aspecto que eu não queria deixar de falar é que o impedimento a um sócio, ela contamina a sociedade, né? Ela não impede que os demais sócios, se são autorizados a exercer a advocacia, continuem a exercer em relação àquele órgão que remunera, que está impedido em relação àquele sócio. Imaginemos, um sócio é procurador de um município. A sociedade não pode mais atuar nem contra nem a favor daquele município. Agora, os seus sócios separadamente é uma outra discussão. Se o contrato social prevê que podem exercer a advocacia separadamente, ter a sua própria remuneração, isso não contamina. Agora, a pessoa jurídica, o entendimento da OAB de Santa Catarina é sim, que alcança a pessoa jurídica. E eu queria, então, que está faltando um minuto aqui para me fechar, não vou não quero dizer o que está aqui necessariamente, só falar sobre o sócio de serviço, né? O sócio de serviço é um elemento bastante importante e que passou a ser usado bastante pela sociedade de advogados, considerando que eu tenho um ou mais advogados que formam, né, o contingente, que formam ali a base daquela sociedade, ou pelo tempo, ou pela sua notoriedade, ou até pela sua aplicação patrimonial, e constituem uma sociedade de advogados, mas em dado momento querem chamar novos parceiros para se integrar àquela sociedade, mas não necessariamente essa pessoa tem os mesmos atributos, nem patrimonial, ou eventualmente até de reputação, que possa ser considerado um patrimônio significativo para torná-lo sócio patrimonial. O que pode ser feito, então? Se atribui a essa pessoa a sociedade de serviço. Então, ele não tem cota patrimonial, ele não integra o patrimônio da sociedade, mas ele é um sócio de trabalho, né? Um sócio de serviço. E, com isso, ele passa a ter percentual do lucro, especialmente daquilo que ele exerceu como uma atividade, e se, eventualmente, um dia ele quiser sair, ele também não tem a questão da apuração patrimonial, que sempre é um complicador, como eu falei há pouco, uma dissolução patrimonial. Isso também facilita bastante quando a gente quer ter um número de sócios um pouco maior para algumas atividades, até sócios júniores, querem montar uma carreira na sociedade, mas não tem condição, né, de alocar um patrimônio na sociedade. Então, essa é uma figura bem interessante, que está sendo cada vez mais exercida e está servindo como alternativa à advocacia moderna, né? Especialmente nessa discussão aí, até para evitar questões trabalhistas, eventualmente, nesse sentido. Lembrando que a discussão de sócio ou empregado, mais do que colocar num papel ou no outro, é a prática. Como que é a relação da sociedade com esse advogado? Colocar em papel e ter uma prática de empregado não muda muito. Não colocar no papel e ter ele lá como parceiro, ainda o risco está maior, porque não tem uma caracterização, mas tem que colocar no papel, mas ele também tem que ter uma atividade de autonomia, enfim, não aqueles requisitos do empregado, né? Basicamente é isso, 31 minutos, extrapolei um pouco aí o meu tempo, e estou à disposição, e mais uma vez obrigado pelo convite e a possibilidade de poder participar. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Júlio. Novamente, uma aula, e uma aula de registro de sociedades, que é um tema caro para a advocacia. Os advogados necessitam realmente dessa aula para que entendam como é o procedimento. É um procedimento que muitas vezes pode até ser um pouco simples, mas que exige muito trabalho dos abnegados advogados ali, voluntários,
que me perdoem, eu acho que deu uma parada, né? Que fazem os registros de sociedade. O Dr. Júlio foi cirúrgico, foi pontual. Eu acho que foi muito interessante essa explanação. E eu até gostaria de acrescentar, Dr. Júlio, se o senhor me permite, a Sociedade Individual da Advocacia, na verdade, ela só foi permitida pela Lei 13.247 de janeiro de 2016. Tanto que o provimento que o doutor Júlio mencionou, o provimento 170 do Conselho Federal, é de fevereiro de 2016. Então, a partir dali, os advogados tiveram a permissão de registrar a sociedade individualmente, né? Não há mais necessidade de ter um sócio, como era até final de 2015, haveria necessidade de ter um sócio para registrar uma sociedade de advogados. Então, a sociedade individual ela é muito recente. Tanto que até gostaria de passar rapidamente os números. Sei que o tempo é pequeno, o Gustavo ainda tem que falar sobre o aspecto tributário, que é também muito importante, mas para vocês terem uma ideia, a partir de 2016, as sociedades individuais, a quantidade de registro de sociedades individuais tem sido geralmente o dobro das sociedades plurimas, né? As sociedades de 2017 para cá, as plurimas dão uma média de 200 sociedades registradas por ano, e as sociedades individuais dão uma média de 410 sociedades registradas por ano. Ou seja, eu acho que essa era um pleito dos advogados poderem se registrar sua sociedade de forma individual. Em Santa Catarina, que é um estado relativamente pequeno, em que há muitas sociedades boutiques, eu costumo dizer, sociedades pequenas, né? De um sócio, de dois, sociedades, apesar de atuarem quase em todas as áreas, tem muitos advogados que atuam de forma individual, né? E os registros demonstram isso. Bom, fiz essa breve introdução para passar logo a palavra ao Dr. Gustavo Amorim, que é advogado especialista em Direito Tributário pela Universidade Federal de Santa Catarina, presidente da Associação de Estudos Tributários do Estado de Santa Catarina e presidente do Comitê Tributário do CESA, membro da Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal e professor da Escola Superior da Advocacia de Santa Catarina. Doutor Gustavo, fique à vontade e aguardamos sua explanação. Bom dia a todos. Doutor, presidente do evento aqui, meu amigo, acho que pela nossa amizade acabou me convidando aqui para me falar de problema, né? Pagar tributo. Agradeço, então, o convite, agradeço a OAB, e também agradeço aqui a oportunidade de poder participar, ladear aqui juntamente com o doutor Carlos Zoega e com o doutor Júlio Santiago, também são meus amigos, então eu tenho o privilégio de dizer que estou aqui realmente entre amigos, né? Bom, enfim, cabe a mim a função de tratar de uma parte uma das consideradas, fazer uma piada aqui, uma das partes mais sensíveis do corpo humano, né? O bolso, né? Porque, no final das contas, a gente quer trabalhar, a gente quer prestar o serviço, mas tem como obrigação, como contrapartida, um dever aí de pagar tributos, né? E que não vale só para os advogados, vale para todas as atividades, né? Não tem nenhuma que seja, vamos chamar, imune à tributação. Então, esse dever fundamental de pagar tributos, muitas vezes a gente, vamos dizer assim, fica um pouco angustiado de ver a destinação inadequada de alguns tributos, mas o fato que não é a tributação que tem que corrigir esse problema tem que ser corrigido em outro campo que não seja justamente tributário. Bom, e dentro da tributação, a gente pode falar que existe o regime de tributação das pessoas físicas e o regime de tributação das pessoas jurídicas. Pessoas físicas, todo mundo está mais acostumado, né? Isso vale para a advocacia, né?
As pessoas físicas, todo mundo está um pouco mais acostumado, né, a pagar o imposto de renda, que ele é progressivo, né, que chega a 27,5% dos resultados, né, de uma atividade jurídica, né? O que todo mundo não está muito acostumado é saber que essa pessoa física, ela poderia, né, ela deve, ela, como regra, ela pode se utilizar de um livro CAT, onde vai lançar todas as receitas e as despesas, e esse resultado é que vai pagar o imposto de renda da pessoa física, né? Também não está muito acostumada ao recolhimento da contribuição previdenciária do advogado, como contribuinte individual, ela tem essa obrigação, mas as pessoas não estão muito acostumadas. E também com relação ao ISS fixo, né, que o ISS é um tributo municipal, ele pode ser pago de uma maneira fixa, né, então vai lá perante a prefeitura e recolhe um valor que serve para o ano inteiro, independentemente de qual é a receita que teve. Mas também alguns contribuintes acabam emitindo, recolhendo ISS variável, né? Quem não faz esse pagamento fixo acaba pagando variavelmente um percentual de até 5% sobre a receita. Mas esse é o resumo da tributação das pessoas físicas. A gente está aqui para falar das sociedades de advogados. Então, eu vou dar um pouco mais de ênfase nos regimes de tributação das pessoas jurídicas, né, das sociedades, mas em um momento ou outro eu vou acabar fazendo essa comparação entre as pessoas físicas, né, para a gente ter uma noção. Bom, falando de pessoa jurídica, então foi bom porque as palestras anteriores já trouxeram todas as informações. A gente está falando ou de uma sociedade com um sócio, né, chamada de sociedade com um sócio, enfim, unipessoal, ou das plurimas, né, com um ou dois ou mais sócios, mas pode ser uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica ela vai ter opção de tributar, basicamente são 3 opções: lucro real, lucro presumido ou simples. Inclusive, as sociedades unipessoais, até pouco tempo atrás, não poderiam optar pelo Simples Nacional. Havia uma decisão da Receita Federal, lá da época que foi instituída a legislação, e ela não interpretava adequadamente essa situação, levou ao ajuizamento de uma ação pelo Conselho Federal da OAB, e naquela época havia uma liminar, que ficou vigente até bem pouco tempo atrás, e não tem 2, 3 meses aí que saiu uma solução de consulta da Receita Federal reinterpretando a matéria e dando algum conforto, né? Claro que a gente é gato escaldado, tem medo de água fria, a gente de vez em quando fica um pouco preocupado, né? Uma eventual mudança de cenário, mas, enfim, é o que a gente tem hoje. Então, a gente tem, dentro dos regimes da pessoa jurídica, os regimes de tributação do lucro real, presumido ou simples. Lucro real não tem 20 escritórios no país, então a gente não vai tratar muito da situação do lucro real, não vale a pena. Eu acho que vale a pena diferenciar o lucro presumido do simples. O que a gente tinha até antes do simples? Dentro do simples, dentro do lucro presumido, a gente tinha aí uma carga tributária efetiva de 11,33% a 14,53%, mais o ISS fixo, mais as contribuições da empresa sobre a folha de salários, né? Então, a gente tinha, pelo menos sobre a receita, né? Então, vamos esquecer um pouco a folha, mas para falar sobre a receita, a gente tinha de 11,33% a 14,53% de tributação, mais o ISS fixo. Isso aí englobava PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social. Todos os tributos federais, independentemente do resultado, pagavam sobre um percentual de lucro presumido, né, sobre a receita oferida. Com a edição da legislação do Simples Nacional, a gente teve uma grande mudança, porque a gente saiu de uma situação de tributação de 11,33% no mínimo, mais o ISS, para uma tributação que começou com 4,5% e foi até 18%, 17%, 18% no primeiro momento, porém já incluindo o ISS, só que aí variável de acordo com a receita do escritório. Então, a gente teve uma mudança significativa, né, em 2014, com a edição da legislação do Simples Nacional. Foi um movimento ativo da OAB Federal e de todas as seccionais. Todo mundo efetivamente se envolveu nesse projeto, né, porque era o presidente Tulo, o presidente nacional, no âmbito nacional era o presidente Marcos Vinícius, e houve engajamento, toda a seccional, houve engajamento para efetivamente, né, conseguir essa adesão ao Simples, que não era permitido aos advogados, era para os contadores, era para outras atividades. Enfim, conseguimos essa adesão e, com isso, a nossa tributação ela ficou mais simplificada
e também mais reduzida. Por quê? Porque dentro do lucro presumido, a gente tem todas as obrigações acessórias relativas às pessoas jurídicas em geral. São inúmeras obrigações, olha, DPJ, DCTF, enfim, tem toda uma série de obrigações que, se eu não me engano, a gente tinha 9 ou 10 obrigações no total, enquanto a gente passou para 2. Então, houve uma simplificação muito grande. E então, somando a simplificação com a redução da carga tributária, a gente realmente teve um diferencial. E isso viabilizou justamente essa guinada. O doutor Fábio trouxe ali o número a diferença, né, grande no número de adesões das sociedades unipessoais, mas eu acredito que o mesmo número o aumento de formalização aconteceu justamente, né, com a permissão de adesão ao Simples Nacional. É muito mais simples, é muito mais prático, né? É uma tributação que, pegando um exemplo, né, hoje, se um escritório faturar 15 mil, tiver receita de 15 mil por mês, ele vai pagar 4,5% de tributação sobre a receita, né? Vai ter ainda uma obrigação com relação à contribuição dos sócios, mas, enfim, sobre a receita está resolvido. Trocando, então, 4,5% por 11,33%, né? Além de que é 4,5%, incluindo o Simples Nacional, sendo que nos 11,30%, o ISS, sendo que nos 11,33% a gente teria que pagar ainda também o ISS fixo. Então, uma redução tributária significativa, né? É uma simplicidade bem maior também para acompanhamento dessas obrigações, mas, claro, nem tudo são flores, né? Sempre há uma obrigação, por exemplo, de manter uma contabilidade organizada, de emissão de nota fiscal, de ter um contador para fazer essas apurações, e efetivamente de começar a se regularizar, de não usar o legítimo casa de ferreiro, espeto de pau, né? Tipo, o Simples deu oportunidade para a gente realmente virar sociedade, não só de fato, mas também de direito, né? Então, de uma maneira geral, eu diria para vocês, não adianta ter receita, né? Tomara que tenhamos todos, mas chega em determinado momento não tem como explicar como é que comprou uma casa, um carro e cair numa fiscalização da Receita Federal, né? Quem já acompanhou qualquer tipo de fiscalização sabe o quanto é mais difícil explicar o que aconteceu, né? E correr risco de pagar uma penalidade de 75%, é a primeira multa se a Receita Federal fizer uma fiscalização, até 150%, e dificultar a fiscalização cai nos 225%. Então, sinceramente, não vale a pena. Quem tá mais acostumado a estar organizado, né, acaba optando aí, vendo que vale a pena pagar né, imagina, pagar uma tributação de 4,5%, 5%, 6%, 7%, comparar com 27,5% quando vem um alvará daqueles, não tem muita comparação. Bom, eu vou trazer aqui, porque não vai dar tempo de a gente tratar de todos os pontos, mas eu vou trazer, assim, vou chamar de pequenas emendas de problemas ou de detalhes que são importantes ser tratados. A gente está aqui, meio-dia agora, Fábio, a gente vai até meio-dia 45, limite, é isso? Presidente? A gente tem até meio-dia e 45 como limite. Tá, então eu vou falar em 5 minutinhos sobre as questões importantes. Primeiro, o advogado ele pode, como pessoa jurídica, ele pode tributar pelo regime de caixa de competência. Tem que ficar atento, porque o contador, às vezes, prefere o regime de competência, que é tributar de acordo com a emissão da nota fiscal, mas não é obrigado. Tanto no simples quanto no presumido, pode tributar na medida do recebimento. Segundo ponto, nós podemos agora ter sociedades unipessoais no simples, só reforçando o que a gente disse antes. Terceiro ponto, critério para distribuição de lucros. Primeiro, a distribuição de lucros ela não precisa ser exatamente igual ao capital social. Vamos dizer que tem uma sociedade, 50% um sócio, 50% outro. Por uma questão societária, pode ser estabelecida entre os sócios, e aí são as regras que valeram antes, que foram tratadas, e o lucro em determinado período vai ser de 60% para um e 40% para outro, ou de 80% para um e 20% para outro, a depender de qual é a formatação dessa sociedade. O que é importante é que tenha um acordo entre os sócios
homologando, primeiro, que o contrato social permite essa distribuição desproporcional, e depois que tem um acordo entre os sócios homologando essas distribuições desproporcionais. Então, uma comunicação já foi aceita, por exemplo, um julgamento pelo CARF, uma comunicação entre os sócios ratificando essas distribuições. Outra questão é a temporalidade, né? O doutor Júlio já trouxe ali, a gente não é obrigado a esperar o final do ano para fazer essa distribuição dos lucros, porém os lucros têm que ser efetivamente lucros mesmo. Então, o contador vai ter que ter reconhecido as receitas, vai ter que ter levado efetivamente essas receitas, não só vão ter que ser notas emitidas, mas efetivamente recebidas, para que isso seja um lucro passível de distribuição enquanto lucro, né? Então, vai ter que sobrar, vai ter receitas, vai ter despesas, a sobra efetivamente é que vai ser passível de distribuição, e aí na periodicidade diversa da anual. Com relação ainda os lucros, os lucros em geral, eles são isentos de tributação, né? A legislação hoje permite, é um ponto da polêmica da reforma tributária, mas eles podem ser distribuídos sem tributação, tanto para quem paga, para a sociedade, quanto para quem recebe. No entanto, existe uma obrigação da Receita Federal que ela exige que pelo menos uma parte da remuneração do advogado, do sócio, né, seja ele sócio de capital, seja ele sócio de serviço, pelo menos um salário mínimo tem que ser tratado como pro labore, né, então não como lucro. E aí pelo menos esse um salário mínimo, ele vai estar sujeito à tributação das contribuições previdenciárias da empresa, né, 20% do empregado, da empresa, enfim, da sociedade aqui, assim como o próprio advogado, seja ele empregado, sócio de serviço ou sócio de capital, ele vai ter que recolher pelo menos sobre um salário mínimo. Então, os lucros são passíveis de distribuição para os sócios de capital e para os sócios de serviço, né? Sem essa tributação. Vamos lá. Outro ponto importante aqui, o ISS fixo ou variável para as sociedades. O ISS é uma polêmica muito grande, ele foi defendido, como o doutor Zwerger falou, inúmeras vezes, é a terceira tentativa de derrubada do fisco municipal para afastar o ISS fixo. No entanto, ele foi mantido, inclusive, com participação ativa tanto do Conselho Federal do OAB, que sustentou no dia, quanto do CESA, o doutor Gustavo Brigadão, e o doutor Gustavo Bichara sustentou pelo Conselho Federal, e aí conseguiu manter a sistemática do Decreto-Lei 406/68, o ISS é devido de uma maneira fixa, e essa pretensão dos municípios foi afastada. Mas ainda alguns municípios, né, continuam, não sei, enfim, eu não tive notícia de nenhuma tentativa, nenhuma investida após decisão do Supremo, mas a gente acredita que não, porque foi um julgamento com repercussão geral que tem que ter aplicado aí para todos, né? Outra polêmica que existe há quem defenda que a OAB do Paraná defende bastante, e quem está no Simples Nacional, que em princípio está incluso lá no anexo 4, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social e o ISS variável, né? Há quem defenda que não poderia, que a sociedade não precisaria recolher esse ISS variável dentro do Simples, excluiria a alíquota do ISS e recolher o ISS fixo. No entanto, eu particularmente não concordo com essa premissa de uma maneira genérica, porque o artigo 18, parágrafo 18 da Lei Complementar do Simples, ele já diz em quais situações que poderia isso acontecer. E aí, basicamente, o que a Lei do Simples diz é, olha, se tiver uma lei complementar municipal, ela pode dizer que vai ser o recolhimento fixo de ISS, só que isso só vale para até a segunda faixa de receita do anexo 4, que seria para quem tivesse até 30 mil por mês de receita da sociedade. Então, não é uma regra geral, depende de uma legislação municipal regulamentando esse artigo da legislação federal. Com relação ao ISS fixo das sociedades de advogados, né, que é devido para todas elas que estão no lucro presumido, o que é mais relevante saber é que os municípios vão cobrar de acordo com o número de advogados vinculados àquela sociedade, sejam eles sócios de serviço, associados ou empregados. Então, o sujeito passivo aqui é a sociedade. Então, é a sociedade que tem que recolher o ISS dos advogados que estão a ela vinculados. Se o advogado não tem exclusividade, eventualmente advoga também sem associação a essa sociedade,
os municípios entendem que esse advogado também deve recolher esse ISS fixo. Essa questão é um pouco polêmica, porque, teoricamente, está sendo recolhido 2 vezes em relação ao mesmo profissional, mas, enfim, a gente não conseguiu superar ela ainda, então, por enquanto, vale essa regra. Eu acho que o que tinha de mais relevante, assim, de pontos para jogar seriam esses. E aí eu vou resumir aqui a proposta de reforma tributária, né? Junto com essa proposta, na verdade, vem uma outra tentativa que sempre acontece, né? Desde 96, os lucros eles são isentos de tributação, então a gente vem desde sempre as sociedades, as pessoas jurídicas em geral, elas tributam os seus resultados nas pessoas jurídicas e distribuem com isenção para as pessoas físicas, né? Como vale para as sociedades. No entanto, volta e meia há uma tentativa de acabar com essa isenção, de passar a tributar essas distribuições de lucros, né? Isso seria extremamente prejudicial, eu acho que seria uma reversão de todas as conquistas que foram feitas, que permitiram a constituição de todas essas 4.000 sociedades. A gente praticamente correria o risco de acabar com uma sociedade e voltar todo mundo ao livro caixa da pessoa física, rateio de despesas dentro de escritórios e, enfim, seria o caos, na minha opinião. Então, essa primeira tentativa é um risco de vir com essas reformas tributárias, né? Uma dessas propostas defende isso, mas eu tenho dificuldade de acreditar, enfim, de acreditar que isso vai passar. Acho que não vai acabar não acontecendo, não. Porém, o que a gente teve de concreto na reforma que trouxe, são várias reformas, mas a gente pode comentar especificamente essa aí que trouxe a CBS. Basicamente, seria uma contribuição que substituiria 5 outras, né? Mas no que nos interessa, uniria o PIS e o COFINS. Agora, a notícia ruim é que ela veio com uma alíquota de 12%, né? A gente está acostumado a uma alíquota de 3,65% sobre a receita. Se houver essa reforma da forma como, se ela for aprovada da forma como foi proposta, a gente efetivamente trocaria aí uma tributação de, basicamente, né, dentro do presumido de 11,33 para até 19,68, né, sobre a receita, né? Então seria uma mudança significativa, né? Quase, bom, enfim, 80%. Só que a diferença é que essa CBS ela seria não cumulativa, então haveria, em princípio, direito ao aproveitamento de créditos que poderia reduzir essa carga tributária para, eu fiz um cálculo aproximado aqui, vamos dizer que metade, que a gente tivesse metade da nossa receita com despesas que fossem passíveis de redução de crédito. Aí ainda assim traria para 14% praticamente de carga tributária, somando tudo dentro do presumido, né? Somando essas contribuições. Agora, eu acho difícil que a alíquota fique efetiva, né, em 6%, né? 12 menos crédito ficando em 6%. A tendência, pelo que eu já vi de cálculos preliminares, é que ficasse em aproximadamente 9% ou 10%. Então, se a gente fosse fazer um cálculo simplificado, a gente estaria saindo de 11,33 a 14,53 para 14% a até 22% de tributação sobre a receita, né? Então, a conta está vindo para os profissionais liberais em geral, inclusive para a advocacia, e por isso está gerando bastante polêmica, né? Eu acho que a tendência é não ir adiante. Enfim, pessoal, eu acabei jogando um pouco as informações, mas o fato é que cada um dos temas poderia gerar uma palestra, né? Então, existe o CESA, existe a Comissão de Direito Tributário da OAB, existem diversos caminhos aí para serem pesquisados, mas, de uma maneira geral, é importante saber que o Simples, mesmo com reforma tributária, a tendência é ser mantido do Simples. E o Simples permite uma formalização bem legal aí das sociedades, pagar tributo, não precisar depois ter dificuldade para se explicar ou correr risco de ser fiscalizado. Então, eu agradeço aí o convite mais uma vez, parabenizo todos os que me antecederam, agradeço aí pela facilitar o meu trabalho aqui, né? E também fico à disposição aí para qualquer esclarecimento. Obrigado, presidente. Gustavo, obrigado. Uma aula, outra aula. Fiquei muito feliz porque quem assistiu essas palestras, se não
se ainda ficou em dúvida em registrar a sociedade, é porque ainda precisa de algum, porque ficou esclarecido tudo aqui, todos os pontos foram esclarecidos por 3 brilhantes palestras. O meu sentir é esse, acho que todo mundo foi bem esclarecido com relação a esses pontos. Eu gostaria de falar um pouco sobre, aliás, responder uma pergunta que um participante encaminhou, que é o Bernardo Ibagi Pacheco. Ele perguntou como fica o registro da sociedade que possui escritório em 2 cidades em Santa Catarina. Essa pergunta seria para o Dr. Júlio. Doutor Júlio, vou deixar o senhor responder. Eu até poderia responder, mas eu gostaria que o senhor respondesse. O senhor tratou desse assunto de registro de sociedade. Se o senhor puder dar uma explicação rápida para ele. A pergunta é, ele quer saber se ele tem provavelmente 2 escritórios, um em Florianópolis e um em Blumenau. Como é que ele faria isso? Sim, sim. Novamente, né, estaria ainda mais bem um aparato de conhecimento feito pelos jablons do que necessariamente por mim. Estaria mais bem atestado, mas ok, estou aqui, né, nessa função, jablons, que fica comigo e depois tu me complementa e corrige até se for o caso. Mas não é nada complicado, nós estamos tratando só... porque o registro da sociedade ela é por seccional, prevalece todos os requisitos e inclusive a impossibilidade, né, de estar registrado em outra sociedade na mesma seccional, mas quando você quiser ter mais de uma unidade, isso é simples, é só criar isso com a forma de filial, incluir eventualmente no seu contrato social, né, que você terá a sede principal e as filiais nas cidades tais e tais e tais. É só informar isso à OAB, no caso agora da Rede Sim, Sociedade Já. Isso vai ser submetido também ao município onde você está criando a sua filial e passará a estar regular nas 2 ou mais unidades dentro da mesma seccional. Se eventualmente se for registrar em outra seccional, aí você vai ter que fazer uma registro suplementar na outra seccional, mas aí é quando for em outro estado, aí é um pouquinho mais complicado, mas na mesma seccional, no mesmo estado, é simples assim. Obrigado, doutor Júlio. Na verdade, eu estou um pouco preocupado porque eu acho que falta 1 minuto para encerrar nossa gravação. Então, para que não encerre sem a gente dar os devidos adeus, eu gostaria de agradecer novamente, né, ao doutor Carlos Wega, ao doutor Júlio Santiago, ao doutor Gustavo Amorim, que nos deram uma aula sobre sociedade de advogados, e espero que esse assunto volte à tona na OAB de Santa Catarina e que a gente possa travar novos embates e novas aulas aí. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos.